Olá, amigo instalador e mantenedor da Equim. É muito bom ter você por aqui. O tema que você acessou é Instalação, Tubulação e Dreno do Splitão Package, módulo 2. Tenha um bom treinamento. Quais serão os assuntos abordados nesse treinamento? Primeiro, instalação da unidade externa. Segundo, vamos ver o diâmetro da tubulação dos equipamentos. Terceiro, a distância e desnível entre as unidades. Quarto, instalando o sifão na linha de sucção. Quinto, brasagem na tubulação. Sexto, isolamento térmico das tubulações. Sétimo, o teste de estanqueidade utilizando nitrogênio. Oitavo, desidratando o sistema com vácuo. Nono, carga de fluido refrigerante no equipamento. E décimo e último, instalação do dreno na unidade evaporadora. Instalação da unidade externa. A unidade externa deve ser instalada de forma que não haja curto-circuito no ar de descarga ou obstrução no fluxo de ar. Temos aqui uma imagem tirada do manual de instalação, mostrando as distâncias em que a unidade deve estar de parede ou teto. Temos dois exemplos com a descarga de ar na horizontal e mais 4 exemplos com a descarga de ar na vertical. Nota, todas essas dimensões estão em milímetros e todas as dimensões mencionadas são distâncias mínimas requeridas para a instalação. Observação, sempre consulte o manual de instalação antes de se iniciar a instalação do equipamento. Diâmetro da tubulação. Temos aqui uma tabela retirada do manual de instalação, onde mostra o modelo e capacidade interna dos equipamentos, com o diâmetro da tubulação da linha de líquido e o diâmetro da tubulação da linha de sucção, em milímetro e polegada. E abaixo uma tabela mostrando o comprimento equivalente de cada curva e sifão em metros, as especificações do tubo de cobre e a espessura da parede do tubo a ser instalado. Vou dar como exemplo um modelo do equipamento de capacidade 15 TRs. O diâmetro da tubulação da linha de líquido em polegada tem que ser de 5/8. E o diâmetro da tubulação da linha de sucção em polegada tem que ser de 1,3/8. E o comprimento equivalente de curva e sifão da linha de líquido 5/8 e da sucção de 1,3/8, a curva na linha de líquido, cada curva, equivale a 0,25 metros, ou 25 centímetros. E na linha de sucção, 0,60 metros, ou 60 centímetros. Se for utilizar sifão, no caso da linha de sucção, é de 4,4 metros. E a espessura da parede do tubo a ser adquirido para instalação, na linha de líquido tem que ser de 0,99 milímetros. E na linha de sucção, 1,21 milímetros. Distância e desnível entre unidades. No Splitão Package não requer adaptações nos tubos, porque a tubulação é do mesmo diâmetro, tanto na unidade interna quanto na unidade externa. E a distância de instalação é de até 75 metros, e o desnível entre as unidades pode ser instalado com uma diferença de até 30 metros de altura. Nota: o comprimento total permitido à tubulação deve considerar o comprimento linear da linha e o equivalente dos acessórios, curvas e sifões. O comprimento máximo permitido de 75 metros é igual ao comprimento do tubo reto, no trecho reto linear, mais o comprimento reto das curvas e sifões equivalentes, conforme vimos na tabela anterior. Instalando o sifão na linha de sucção. Exemplo 1. Quando o condensador está abaixo do evaporador. Nesse exemplo, a tubulação de sucção ao sair da unidade interna tem que ser feito um sifão com uma altura igual à do trocador de calor do evaporador, representado aqui pela letra H. E o trecho linear da tubulação de sucção
da unidade interna, o evaporador, até o início da descida para a unidade externa, o condensador, representado aqui pela letra X, se esse trecho, essa distância, ela for maior que 30 metros, será necessário fazer um sifão no início da descida, com uma altura de 5 centímetros, conforme ilustra a imagem. Exemplo 2. Quando o condensador está acima do evaporador. Neste exemplo, a tubulação de sucção, ao sair da unidade interna, o evaporador, tem que ser feito um sifão abaixo do nível do trocador de calor do evaporador. E na subida da tubulação, também tem que ser feito o sifão a cada 10 metros. Brasagem. Para se fazer uma brasagem ou solda, será necessário de uma PPU, um maçarico, oxacetileno, um cilindro de nitrogênio com regulador de pressão. Então, na brasagem, vamos utilizar cilindro de nitrogênio, regulador de pressão, uma mangueira de pressão, um esguicho estreito e fitas, tanto do lado do esguicho, para prendê-lo no tubo, como na saída da tubulação. Então, na fita, tem que ser feito um pequeno furo para liberar o nitrogênio e usar um esguicho estreito, que vai resultar em uma troca eficiente. E ajustar a pressão do nitrogênio para cerca de 3 psi. E sempre certificar-se de que a pressão não é alta demais. E é recomendado também utilizar o nitrogênio com grau de pureza de 99%. Para que se utilizar o nitrogênio? Para que não ocorra oxidação interna dos tubos. Então temos uma foto de uma tubulação em corte, que foi feita uma brasagem sem nitrogênio. E uma outra foto, do lado direito, com um tubo em corte, com a brasagem feita com nitrogênio. Repare que na foto com nitrogênio, a tubulação de cobre está limpa, sem oxidações. Essa oxidação vai danificar tanto a válvula de expansão como o compressor. Então é de extrema importância e uma exigência da Daikin que, se for feita uma brasagem, for preciso fazer uma brasagem, que se faça com nitrogênio. Isolamento térmico das tubulações frigoríficas. É uma exigência da Daikin que o isolamento seja do tipo elastomérico e o diâmetro tem que ser adequado à tubulação. Nunca faça isolamento coletivo. A troca de calor entre as tubulações, e isso vai resultar numa perda de rendimento e perda da garantia do equipamento. Então, desta forma, está errado. A forma correta é que o isolamento seja feito individualmente, de acordo com o manual, para que tenha uma performance eficiente do equipamento e garantia. Teste de estanqueidade nas tubulações. A pressurização ou teste de estanqueidade é usada para verificar a existência de vazamentos nas conexões de soldas, além de auxiliar na execução da desidratação do sistema, que garante que não terá vazamentos futuros. Então devemos utilizar sempre nitrogênio seco, utilizar o regulador de pressão, pressurizar em estágios e, pós-feita a pressurização, verificar se há vazamentos nas flanges e soldas executadas. A pressurização do nitrogênio no sistema é feita em 3 passos. Primeiro, pressurize a 50 psi durante pelo menos 5 minutos. Se a pressão não cair, vá para o segundo passo. Pressurize a 200 psi durante pelo menos 10 minutos. Se a pressão não cair, vá para o terceiro passo. Pressurize a 600 psi durante aproximadamente 24 horas. Mesmo com a pressurização de 600 psi em um curto período de tempo, não seja permitido a detecção de vazamentos menores, por isso o mínimo de 24 horas. Uma observação: nunca pressurize o sistema a uma pressão acima de 600 psi. O vácuo. Para assegurar o bom funcionamento do equipamento, a Daikin exige
que em toda a instalação seja efetuado o vácuo abaixo de 500 micros em estanque. Observação: recomenda-se a utilização de tubos de cobre para efetuar o vácuo e pelas duas válvulas de serviço. Carga de fluido refrigerante. O equipamento Splitão Package vem sem fluido refrigerante. Após a instalação, tem que ser adicionado. Para isso, nós temos uma tabela no manual de instalação, onde mostra a quantidade de fluido refrigerante para cada modelo e capacidade em TR com a quantidade de fluido em quilogramas. A carga de fluido refrigerante referente a essa tabela é para instalação de até 7,5 metros de tubulação entre unidades. Além da tabela, essa quantidade de fluido também está descrito na etiqueta do condensador. Para equipamentos com capacidade de 10 TR, na tabela, nós vemos que é 4,4 kg. Para 12,5 TRs também, 4,4 kg. E para 15 TRs, a quantidade é de 5 kg. Já nos equipamentos maiores de 20, 25 e 30 TRs, na tabela mostra vezes 2, porque esses equipamentos trabalham com 2 unidades condensadoras. Então essa quantidade de 3,6 para de 20 TR, como exemplo, é para cada unidade condensadora. E abaixo nós temos uma tabela com a carga adicional de fluido refrigerante para a instalação onde a tubulação passa de 7,5 metros. Aí tem que ser adicionado a quantidade de fluido referente à linha de líquido para cada metro. Então, vou dar como exemplo aqui um modelo de capacidade de 15 TRs. Como só tem uma unidade condensadora, a quantidade de fluido para esse equipamento de 15 TRs é de 5 kg de R410A. Se a instalação da tubulação entre unidades for até 7,5 metros. Se passar disso, a cada metro tem que ser adicionado. Como o equipamento de 15 TRs trabalha com a linha de líquido de 5/8, tem que ser adicionado para cada metro dessa linha a quantidade de 0,14 kg por metro, ou 140 gramas. Vamos ver agora os procedimentos para a carga de fluido refrigerante no equipamento. São 4 passos. Primeiro, coloque a botija de cabeça para baixo na balança. O cilindro de fluido refrigerante tem que estar sempre invertido, por se tratar de um fluido blend R410A, e sempre utilizar balança. Segundo passo, tem que purgar as mangueiras ao conectar nas válvulas Schrader. Terceiro passo, zerar ou tarar a balança. E o quarto passo é pesar o fluido refrigerante de acordo com a tabela de carga adicional que acabamos de ver. Observação: nunca se esqueça de anotar a carga adicional feita na linha de líquido e do equipamento. Instalação do dreno. O tubo de drenagem deve conter um sifão na parte externa da unidade e instalado com uma inclinação para drenar os condensáveis gerados no evaporador. Pode ser utilizado também uma bomba no auxílio da drenagem dos condensáveis. Para evitar a condensação do tubo, instale um isolamento em toda a tubulação. E após a conclusão do trabalho, coloque água na bandeja e verifique se não há vazamento e que a água está sendo drenada adequadamente. Nota: é de extrema importância instalar o sifão para evitar odores desagradáveis no ar que está sendo insuflado no ambiente e evitar também o excesso de água acumulado na bandeja. O evaporador trabalha com uma pressão negativa internamente. Se não for feito o sifão, não tem como drenar a água por gravidade. Muito obrigado pelo acesso e por ter concluído esse módulo. Esperamos que tenha sido útil para você e que tenha gostado. Volte à nossa plataforma digital e assista aos outros módulos disponíveis. Para se aprofundar nesse assunto e com aulas práticas, vá ao nosso site e se inscreva no Daikin Training Center. Ficaremos muito honrados com a sua presença.
Muito obrigado.